Prosseguindo então na nossa aula, abordaremos agora o tema das pastorais, né? Ainda falando agora sobre a data em que estas cartas foram escritas. Bem, após a libertação de Paulo da sua prisão em Roma, isso aconteceu por volta do ano 61 ou 62 depois de Cristo, como já temos estudado. A tradição ela afirma que o apóstolo Paulo foi martirizado em 67 ou 68 depois de Cristo. Então, nós temos aí um intervalo, né, um período em que acreditamos ter sido o tempo em que Paulo tem escrito as suas cartas pastorais. Ele escreveu, então, as pastorais nesse período, entre o ano 62 e 67, que foi o ano do seu martírio, ou 68. A ordem, como já afirmei na introdução da aula, Paulo escreveu primeiramente 1 Timóteo, depois Tito e, por último, 2 Timóteo. Durante o ministério de Paulo, nesse período, Timóteo e Tito foram comissionados a servir na função de pastores, Timóteo em Éfeso e Tito na cidade de Creta. Entre suas responsabilidades, né, as mais diversas responsabilidades, esses pastores deveriam selecionar e nomear ministros para aquelas igrejas, refutar as heresias e ensinar a sã doutrina aos cristãos. Então, haviam muitas atribuições, muitas responsabilidades conferidas àqueles jovens pastores e que era também da competência dos demais pastores naquela ocasião. E essas novas atribuições, responsabilidades que foram atribuídas àqueles pastores, dentre elas se destacam essas, né? Que era nomear novos ministros para a igreja, refutar as heresias e ensinar a sã doutrina aos cristãos. 1 Timóteo foi escrita provavelmente na Macedônia e Tito pouco depois de 1 Timóteo. Provavelmente em algum ponto da Ásia Menor. Ambas foram escritas no período entre os dois encarceramentos de Paulo em Roma, né? Entre 63 e 64, ou seja, que fica entre o período, né, compreendido como o intervalo do primeiro e o outro encarceramento de Paulo em Roma, que foi o último, né? Dali Paulo partiu para a glória, né? Foi decapitado no seu segundo encarceramento em Roma por ocasião do ano 67 ou 68. Então essas duas cartas elas foram escritas respectivamente, né? Podemos datar entre os anos 63 e 64 depois de Cristo. 1 Timóteo e 2 Timóteo. Aliás, perdão, 1 Timóteo e Tito, ok? 1 Timóteo e Tito. 2 Timóteo foi escrita em Roma durante a prisão final do apóstolo e pouco antes do seu martírio. Nós temos aqui o que diríamos adequadamente que é a última vontade e testamento do grande apóstolo, o homem a quem se descreve, ou de quem se descreve como o primeiro depois de Cristo no começo da igreja cristã. Então, quando você lê 2 Timóteo, a compreensão que você tem desta carta é esta, né? Ali está o pensamento maduro, o pensamento solidificado, a compreensão absoluta que Paulo tinha acerca da igreja, ministério, vida cristã,
vida pastoral, suas perspectivas, suas convicções e tudo aquilo que ele desejava e almejava para a igreja. E ele então revela isso, escreve isso para Timóteo, o jovem pastor, aquilo que Paulo queria que fosse feito em relação ou com a igreja, com os cristãos, com os ministros e em relação ao ensinamento. Enfim, 2 Timóteo descreve para nós o pensamento final, a última vontade do apóstolo Paulo para a igreja, endereçada a Timóteo, o jovem pastor que estava ali na cidade de Éfeso, com aquela dura e nobre missão de apacentar aquele rebanho. Ok? Bem, nós temos em seguida, então, os destinatários e propósito das cartas, né? Timóteo e Tito eram jovens obreiros de alta confiança do apóstolo. Isso está bem claro, né, quando você lê as duas cartas de Paulo a Timóteo. E chama a atenção aqui para Tito, capítulo 1, versículo 5, que já foi citado, quando Paulo diz: por esta causa te deixei em Creta para que pusesses em ordem as coisas que ainda restam. Ou seja, aquilo que Paulo iniciou não teve tempo e condições de concluir. E ele então deixa Tito para concluir a sua tarefa. Bem, se Paulo, que é Paulo, né? E nós conhecemos um pouco da vida de Paulo a partir dos seus escritos, da sua seriedade, da sua responsabilidade, do seu compromisso, né? Excelente com relação à obra de Deus, o seu compromisso maravilhoso que ele tinha com a obra do Senhor, e agora ele sai de Creta e deixa alguém no seu lugar. Meus irmãos, para substituir Paulo numa missão como aquela, esta pessoa deveria ser, né, de extrema confiança do apóstolo Paulo, porque ele não deixaria qualquer um para dar continuidade ao que ele havia iniciado. E o mesmo princípio com relação a Timóteo, quando Timóteo, a gente sabe que é o filho na fé, né, de Paulo. Timóteo ele está agora sendo doutrinado por Paulo, sendo ensinado por Paulo, sendo mentoreado por Paulo e sendo agora discipulado no sentido ministerial para começar a pastorear e apacentar aquele rebanho na cidade de Éfeso. Timóteo foi posto em Éfeso, como diz no capítulo 1, versículo 3 da primeira carta, e Tito em Creta, para pastorearem as igrejas nessas respectivas cidades. Estas igrejas eram como pequenas ilhas de cristãos transformados, cercadas por um imenso oceano de paganismo e corrupção moral. Então, a gente percebe que era grande e muito desafiador o compromisso daqueles jovens pastores. A preservação da doutrina cristã ali era uma tarefa desafiadora. Meus irmãos, guardem isso, né? Preservar a sã doutrina é tarefa de todo pastor. Quando falo em sã doutrina, estou falando de ensinamento das Sagradas Escrituras. É ensinar, transmitir fielmente o que a palavra de Deus está nos ensinando. Cabe ao pastor ser um ensinador da palavra, ser um defensor da sã doutrina, pontuar realmente aquilo que a palavra de Deus está determinando para nós, corrigir o erro, ensinar a verdade e estimular os cristãos a permanecerem firmes no ensino que estão recebendo. É um desafio, mas para isso fomos chamados. Paulo desejava orientá-los pessoalmente, mas algumas questões eram urgentes e não podiam esperar, e por isso ele escreve essas cartas. Paulo diz a Timóteo, por exemplo, que ele estava escrevendo aquela carta para ele,